Olá, me chamo Tandra Sena, sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Marta Falcão e hoje estamos estreando nosso programa de extensão, trabalhando Direito e Cinema, uma análise, à luz dos direitos humanos, da nossa, por que não, sétima arte. E hoje nós temos um convidado muito especial, Hoje, estreando o nosso programa de extensão, nós vamos ter como convidado o Dr. Roger Moreira, que é defensor público do Estado, que trabalha justamente com a pauta de direitos humanos. Seja bem-vindo, professor, e doutor também, em Direito. Já vendo o seu currículo aqui, o senhor é doutor pela FADISP, em conjunto com a Faculdade também de São Paulo, Autônoma de São Paulo. Ele também está terminando o seu doutorado com a Faculdade de Salamanca, na Espanha. É isso, doutor? Isso. Bom, em primeiro lugar, dar uma boa tarde e dizer da grande satisfação que eu tive ao receber esse convite, professora Tandra, porque são duas paixões minhas, Uma que eu faço disso a minha vida, acadêmica, a minha vida profissional, que é o direito. Eu estudo direito, eu sou um inquieto do direito, e também de cinema, que é um outro assunto que eu sou realmente apaixonado, eu gosto muito, eu assisto todos os gêneros, eu não tenho uma preferência realmente assim, mas eu sou um apaixonado pelo cinema, pela sétima arte, como a professora disse. E genial essa iniciativa de vocês de fazer esse projeto, unindo esses dois mundos aparentemente inconciliáveis e tão diferentes, mas que quando a gente vê um filme como esse, que nós vamos comentar hoje, a gente vê que realmente tem muita relação. É verdade. Então, o Direito e Cinema, uma análise da sétima arte à luz dos direitos humanos, nosso projeto de extensão surgiu justamente dessa paixão, Nós vamos unir aqui vários alunos, tanto acadêmicos do direito, como acadêmicos de design, acadêmicos também do jornalismo e do marketing e publicidade. Fantástico. Então, a gente vai ter uma gama aí de alunos envolvidos nesse projeto. E, inicialmente, o primeiro filme, o filme de estreia do nosso projeto, é o filme Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. É um filme brasileiro, é um filme de 2014, e que retrata uma história bem interessante. Aborda a história de um adolescente chamado Leonardo, o Léo, que é deficiente visual e filho único. E ele, obviamente, sofre aqueles conflitos naturais dessa fase da vida, doutor, da adolescência, em relação à superproteção da sua família, em relação também à questão do bullying praticado pelos colegas da escola dele, e um ponto relevante do filme é a descoberta da sexualidade dele, Então, são temas super, intrigantes, E com toda certeza isso rendeu nacionalmente ao ponto de o Ministério da Cultura, indicar como um representante do Brasil, um dos 18 representantes brasileiros ao Oscar em 2015. Então, a gente vai abordar justamente um pouco desse filme, Trazendo o contexto aí do aspecto legal, Então, inicialmente, doutor, a minha primeira pergunta ela tem a ver com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é a Lei 8.069 de 90, isso ela já tem um bom tempo aí de efetividade, mas que de alguma forma previne aí alguns aspectos dos direitos das crianças e adolescentes. Doutor, você acha que hoje o Estatuto ele é suficiente para a proteção efetiva das nossas crianças e adolescentes? Em todos os aspectos, quando a gente fala dos direitos humanos dessas crianças e adolescentes? Perfeito. Eu vou responder de uma forma mais, como dizem, vaselina possível. Sim e não. Na verdade, não só no Brasil, no mundo inteiro, há uma confusão em relação àquilo que está previsto legalmente, aquilo que está positivado com aquilo que é efetivo, com aquilo que tem efetividade, com aquilo que é aplicável e aplicado. Então, muito se falou sobre isso já no direito, Como se pode aplicar melhor o direito, como é que o direito pode ser melhor realizado na vida prática. Então, eu trago aqui uma contribuição de um alemão, que é Friedrich Miller, que é vamos dizer assim, o autor da teoria estruturante do direito. E ele tem uma contribuição muito grande nessa questão da interpretação da norma jurídica. Veja que ele fala que a norma jurídica não existe antecaso, ou
ou seja, ela não está lá pronta e acabada para ser usada. Fazer uma lei não resolve nada, não resolve problema algum da vida prática, né? Então, o caso concreto, né, o problema da vida submetido à decisão é constitutiva da norma. Então, para a teoria estruturante do direito, o texto da norma, ou seja, o código legal, aquilo que está ali na lei, é apenas um dado de entrada do processo de trabalho chamado concretização. O que precisa, além desse texto legal? Precisa do recorte da realidade, que se chama o âmbito normativo, né? No final de um processo metodológico que ele explica, né, isso é que vai compor a norma jurídica. Então, para essa corrente hoje do direito, né, chamada pós-positivismo, a norma não nasce pronta e acabada. Se uma norma sai do poder legislativo e ela é editada, ela é o primeiro caminho, o primeiro dado para gerar uma efetividade. O que vai precisar depois? Da aplicação. E na aplicação a gente vai levar desde a interpretação daqueles que vão levar o caso ao Poder Judiciário, e aí procuradores, advogados, defensores, promotores, todas essas pessoas que de alguma forma vão entrar em contato com o problema e vão levar isso através de um método de debate que a gente conhece como processo. E os juízes precisam também estar aptos para entender essas demandas, debater isso com as partes e dar a solução mais justa no caso concreto. Então a gente vê que esse caminho de fazer uma lei é o primeiro dado, é o primeiro passo. Então, temos leis boas no Brasil? Temos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falo desse estatuto só assim, tendo me formado em Direito, indo para Roraima no ano de 2000 para atuar como defensor lá já, né? Eu atuei lá, eu atuava falando sobre o estatuto, dando palestras para o estatuto, para a comunidade, para escolas, e a gente vê que o estatuto é bom. Sim. É uma lei boa. E aí, onde é que a gente pega? Na sua aplicação. Em alguns momentos pode gerar... Sim. Um vácuo. E aí no filme, né, interessante, né, doutor, que retrata justamente esse filme, essa vida, esse cotidiano desse adolescente brasileiro, né, bem típico, aquela questão, e a gente sabe que dentro desse contexto, esse adolescente, Leonardo, ele tem uma peculiaridade, ele é portador de deficiência, né, ele é um portador de deficiência, ele é cego, e ele sofre, né, de certa maneira, né, bullying dos colegas, né? Retrata esse filme, na sua opinião, a realidade do Brasil em relação a essa inclusão? A gente sabe que já existe, né, uma lei específica que cuida da inclusão de pessoas portadoras de necessidade, que é a 13.146 de 2015, mas que é importante também trazer essa temática. Sim. Esse filme retrata, na sua opinião, a realidade? Bom, vamos lá. Primeiro, algumas... É que a gente, quando está assim, muito tempo na prática, né, a gente acaba tomando como coisas certas algo que não é certo, né? Por exemplo, eu vejo só a questão do linguajar, né? Durante muito tempo se confundiu o titular do direito, o sujeito de direitos, com a própria deficiência. É daí que a gente tira, por exemplo, chamar uma pessoa usuária de cadeira de rodas de cadeirante. Sim. É como se ele fosse a cadeira. Ou a expressão usada agora há pouco, né? O portador. O portador, eu porto, por exemplo, uma carteira. Sim. Se eu porto a minha carteira, eu tiro ela do bolso, eu guardo quando eu chego em casa e eu posso me livrar dela. Sim, sim. A deficiência, ela não é portada. A deficiência, a pessoa vive com ela. Então, essa é uma primeira diferença que eu gostaria de fazer. A pessoa vive com a deficiência, é uma pessoa com deficiência. Então, é uma pessoa com deficiência visual. Ele não é deficiente. Como pessoa, como ser, como sujeito de direitos, ele é perfeito. Então, essa diferença, durante muito tempo, isso ainda hoje, se você for hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, você vai encontrar uma placa lá dizendo estacionamento para portadores de necessidades especiais. É lindo, mas está errado, gente. Sim. Porque eles não são portadores de necessidades especiais, são pessoas que vivem com alguma deficiência. Então, ali só se está assegurando uma acessibilidade. Então, vencido esse primeiro momento, eu falo muito isso porque eu tenho uma amiga querida, um beijo para ela, que é a Nancy Segadilha. Sim, nossa amiga, né? Nossa amiga. E a Nancy sempre me chamou a atenção para isso. E quando eu aprendi, eu não deixo mais passar nenhuma oportunidade de falar sobre isso. Então, a gente tem, obviamente, a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é justamente a Lei 13146,
é de 2015, ela faz parte de um movimento que não é um movimento só do Brasil, tá? É um movimento internacional de reconhecimento de direitos humanos para minorias e grupos vulneráveis. Então, nós já temos, desde o segundo pós-guerra, esse movimento de reconstrução dos direitos humanos que é lento, que ora avança, ora retrocede, que todos os direitos, como diz, né, a Flávia Piovesan, né, falando do Bobbio, né, não vem tudo de uma vez, nem de uma vez por todas, eles vêm de forma gradual e vão se aperfeiçoando com o tempo. Então, esse movimento é que está acontecendo no Brasil em relação à pessoa com deficiência. Então, essa lei, ela veio fruto desse movimento. Ela é boa? Ela é maravilhosa. Ela precisa realmente de um melhor entendimento, ela precisa de um amadurecimento? Sem dúvida, precisa. Mas eu louvo essa lei, porque ela já é uma ferramenta que não existia, né? Você tinha o quê? Você tinha aquela visão da pessoa com deficiência, uma visão muito protetiva, muito como no filme, sim, né? Sim. Muito de coitado, muito no sentido, assim, de proteger. Em determinados momentos no filme, né? Até os colegas, eu não quero nem sentar perto dele porque eu vou ter que ficar ajudando ele o tempo todo. Perfeito, perfeito. Essa visão, que é o que a gente chama, assim, nessa área de capacitismo. Perfeito. Porque os pais... Eu não tenho dúvida de que aquela personagem ali, que aquela atriz fez muito bem, da mãe, o que ela expressa no olhar dela é o amor pelo filho. O pai, que pra mim tem um dos diálogos mais lindos desse filme, me emociono nesse diálogo dos dois, né? Eu não conheci o filme, graças à professora eu conheci. Filme lindo, maravilhoso. E nesse diálogo do pai com o filho, quando eles conversam sobre a questão de fazer intercâmbio, de não fazer pelos motivos errados, tipo, sim, só para fugir, né, de um problema, né? Então, ali você vê o que é o capacitismo. O capacitismo é quando ou eu ajo de forma discriminatória sem perceber. Um exemplo. Supondo que eu tenho aqui um usuário de cadeira de rodas. Meu amigo aqui, o seu nome? Diego. Diego é aqui um usuário de cadeira de rodas. E ele chega trazido por alguém. Paulo, por exemplo. E em vez de eu me dirigir ao Diego, que é a pessoa que eu quero falar, que é o sujeito de direitos, que tem a sua independência, a sua autonomia, eu falo com o Paulo. Ele vai querer sentar onde? Por que eu não falo com ele? Sim, então, assim, mas isso é muito sutil. É muito sutil. Então, ou então de uma pessoa com deficiência chega e você, às vezes, querer tratá-la quase como uma criança. Não deixar saber como é que ela quer sentar, o que ela quer pegar, o que ela quer beber numa festa, por exemplo, né? Então, às vezes, há toda uma movimentação, assim, sendo que o que o Léo passa, ele diz assim, gente, já tá tudo escuro sempre, ele fala. Então, ele quer ser tratado... Tudo é sempre escuro pra mim, normalmente. Né? Ele quer ser tratado normalmente. Sim. Então, assim, a Lei Brasileira de Inclusão tem uns grandes percalços pela frente, porque ela avançou. Ela saiu daquela ideia. A gente estava muito tempo atrás no Brasil só brigando por independência. E aí vamos falar aqui, independência e autonomia. Duas coisas necessárias para a pessoa com deficiência. A independência, quando a gente fala de independência, a gente fala de fazer as coisas por si mesmos, né? Então, eu sendo um usuário de cadeira de rodas, eu consigo entrar e sair de um prédio sem ninguém precisar ir lá me carregar, transpor uma escada, nada, uma valeta, porque o prédio, a estrutura do prédio está toda adaptada para a minha condição. Sim. Então isso é independência. Eu não preciso, eu consigo sair do prédio, eu volto, faço minhas compras, vou. Então isso é independência. Então, como é que eu consigo dar independência para uma pessoa com deficiência? Com acessibilidade, com uma tecnologia assistiva. Então, no caso da pessoa com deficiência visual, eu preciso ter um celular que seja diferente, a hora de eu encontrar alguma coisa na faculdade para saber minha nota tem que ser diferente, tem que ser essa tecnologia assistiva, ela é para isso, ela é para dar acesso a algo que ninguém pensou quando fez, que ia ter uma pessoa com deficiência visual que ia usar aquele sistema. Então é isso. Primeiro ponto. Isso é para dar independência. E a autonomia? A autonomia é você poder decidir a sua própria vida. Eu não sei o que o grupo ali que está aqui fora, o pessoal jovem, bonito aqui, planeja para o final de semana. Mas com certeza eles têm planos. Sim. Não sei o que vão fazer, se vão voltar cedo, se vão voltar tarde, se vão amanhã para algum lugar, para uma fazenda, vão voltar só no dia da eleição. Mas o que é isso? É planejar a própria vida. É saber o que você quer fazer amanhã.
quer saber o que você quer fazer hoje, é saber se você vai pra balada hoje à noite, sextou, beleza. Então, isso é autonomia. Decidir o que quer fazer. Sim. E não poder decidir o que quer fazer, não poder decidir se você vai chegar 5 minutos mais tarde, você ter que avisar todos os passos que você dá, que é o que o Léo vive, Sim. isso é uma situação que tolhe a autonomia dele. Perfeito. Então, veja, na independência dele, ele não tem pouquíssima independência. Porque, pelo amor, pela preocupação, pela vontade de proteger, os pais sufocam essa autonomia dele. Perfeito. E aí um outro tema também que é bem interessante é a questão do bullying, né? Que é retratado em diversos momentos, colegas de sala de aula, o tempo todo, né? Às vezes incomodando, né? E tudo mais. E hoje a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também, de certa maneira, ele dispõe, né? De medidas eficazes para que isso seja evitado. Então vamos falar um pouquinho, né? De quais seriam as possibilidades aí de respaldo legal para, muitas vezes, em outras situações, mas no caso em específico do filme, né, o que poderia ser feito, né, doutor? Perfeito. E, assim, pode parecer uma resposta muito simples, mas eu acredito na educação. Sim. E quando eu falo em educação, eu não estou falando em instrução, porque isso é algo que a gente busca numa escola, numa faculdade, né, numa pós-graduação, você está buscando instrução. Mas educação é um processo muito mais complexo. Então, assim, eu entendo que hoje os tempos, né? Muita gente, às vezes, você tem todo mundo na casa trabalhando, assim, não tem aquela pessoa que fica ali com uma criança, com um adolescente. Geralmente, hoje as crianças, desde muito cedo, e o adolescente, ficam sozinhos. Sim. Para estudar, para resolver suas coisas, tudo. Ficam mais em contato, às vezes, com o Google. Verdade. Do que com os pais ou com avós, com pessoas, né? ou com pessoas. Isso é um dos traços da nossa tecnologia de hoje, da necessidade de muitos trabalharem para poder prover o sustento. Mas você veja, não é a escola que vai educar, que vai ensinar ética, que vai ensinar a respeitar a propriedade alheia, que vai ensinar para a pessoa que é preciso ela respeitar a diversidade. Os limites também, limites, né? Ensinar limites, dizer não, receber não. Porque nós vamos receber nãos na vida, né? Então, o que acontece? Assim, na minha forma de ver, toda aquela pessoa, todo aquele que se coloca como abusador, né, o valentão, que é o que a gente chama de bullying, sim, né? De pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, no mais das vezes, se você for fazer uma análise psicológica, psicanalítica daquele ser, você vai ver que é alguém que busca esconder a própria fragilidade. Perfeito, perfeito. Alguém Concordo. Que está cometendo bullying, ele também precisa de ajuda. Porque é óbvio que é um negócio que nos revolta. Quem já sofreu bullying? Eu já sofri. Todos nós. Na minha adolescência. Né? Eu já sofri muito bullying. Então, assim, porque era muito magro, branquelo, 4 olhos, tinha uma barba e me chamava de bode, e por aí vai, assim. Então, isso é uma coisa muito dessa época, desse sim, período. Só que se os pais são educados e os filhos são educados, a chance desse comportamento se repetir é muito menor. Porque quem recebe muito amor, ele vai dar o que ele tem. Sim, perfeito. E quem recebe muita distância, muito isolamento, muito Google na vida, vai dar o quê? Vai dar o que tem. Então, obviamente, veja, uma pessoa que quer desviar a atenção da própria fraqueza e da própria fragilidade, o que ele faz? Ele coloca aquele spot no outro. No mais frágil, no vulnerável. Então, assim, muitos desses que fizeram isso, às vezes, depois, mais tarde, eles têm problemas terríveis, porque fizeram. Sim. E tem a necessidade de voltar, ir atrás, encontrar as pessoas, pedir desculpa. Outros não. Mas mostra que, na verdade, essa violência ou ridicularização do outro, expor o outro, é algo que machuca também quem faz. Sim. Então, eu acredito na educação. A educação que eu falo é a educação que modifica comportamentos, a educação moral, não só a instrução. Perfeito. E por fim, vamos falar um pouco, né, de quando a gente fala nesse contexto do bullying, né,
vamos falar um pouco, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não toca no assunto a respeito, por exemplo, da orientação sexual, né? Mas o Estatuto da Juventude, que é a 2.852 de 2013, ela já toca um pouco na questão, né, da não discriminação, orientação sexual. E no filme é retratado essa descoberta, né? Que geralmente na nossa adolescência, né, que a gente tem o primeiro BV, né, o primeiro, né, beijo, né, e tem toda aquela expectativa. E no filme, tudo gira em torno justamente desse momento, né? Até eu considero um filme, assim, até poético, leve, justamente porque ele toca nesse ponto, né? Não de uma forma explícita, né? Mas a gente sabe, doutor, infelizmente, que existem pessoas que são homofóbicas, né? Que se opõem, que chegam a se utilizar de realmente violência. Assim como o senhor, já estive também em posições governamentais em que a gente teve que lidar com situações absurdas. A gente sabe que o Brasil infelizmente, né, no ranking mundial, o país mais violento, né, contra homoafetivos. Então, assim, não só a discriminação, mas também a violência em si. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal já descriminalizou, né, essa questão há muito tempo, né, de casamento. Isso daí já deveria ter sido uma pauta superada, mas ainda é corrente, né, em debates. E a gente sabe que hoje está em voga, né, a possibilidade aí por que não incluir a discriminação LGBTQI+, né, agora tem uma série de siglas aí, equivalente ao racismo. Isso daí já foi verificado, né, que seria um crime equivalente ao racismo, em torno da questão da gravidade. E aí, nesse momento da descoberta, né, vamos falar um pouco dessa questão da discriminação, né, doutor? Que eu acho que com certeza no seu dia a dia o senhor também se depara muito com isso, né? Sim. Eu chamo a atenção por uma curiosidade, assim, coisa de nerd, tá? No filme, né, tem o Leonardo e a Giovanna, a Gi, Sim. né? Então, de início, eu já achei brilhante aí, porque é o LG, né? E realmente. Há muito tempo, né, você tinha... só essas duas letras. Para quem conhece a história do movimento LGBTQIA+, você tinha o GLS. Isso mesmo. Gays, lésbicas dessa época aí do GLS. E simpatizantes. Ou seja, era gays, lésbicas e todo mundo. Isso. E o que acontece, né? Com como eu falei, esse movimento dos direitos humanos, que não é de uma vez por todas, que não é para sempre, ele é um movimento fluido, é um caminhar para frente e a gente observa isso no Brasil. Sim. Você avança um pouco, você retrocede. Então, vamos dizer assim, nesses últimos tempos, essa pauta, ela teve um retrocesso no Brasil. Ela não avançou. Mas não significa dizer que ela vai retroceder para sempre. Ela vai avançar. Então, o que acontece em relação a essa pauta no Supremo? Duas questões chegaram no Supremo em relação a isso. A primeira pauta do casamento. Né? De pessoas do mesmo sexo. Primeiro, você tinha na própria Constituição uma escolha do legislador que colocou o que o casamento era, para o direito e para a sociedade. Sim. Então está ali expresso. Então há constitucionalistas que criticam, inclusive, a posição do Supremo de fazer uma leitura conforme a Constituição, que muda a leitura da Constituição, né? Aí alguns dizem, não, mas foi mutação constitucional, foi isso, foi aquilo. Não, mas a mutação constitucional, ela não contraria o texto. Então, qual seria a solução que o direito, nesse caso, coloca? Dar uma interpretação para o caso concreto, mas também fazer um apelo ao legislador para que ele legisle. E aí entra aquilo que o ministro Barroso fala, que é a função do Tribunal Federal, que ele fala, tem posições que o tribunal ele é iluminista também, ele tem que defender posições de vanguarda, posições que são posições que vão mudar realmente postura. Então, nessa situação desse voto, ali o Supremo fez isso. Ele precisou dizer, olha, o Brasil, em relação a esse assunto, precisa avançar. E deu uma decisão paradigmática de reconhecer as uniões de pessoas do mesmo sexo. Então, foi fantástico isso. Mas deveria também ter feito um apelo ao legislador. Dá a decisão paradigmática e fala, olha, muda essa lei. Ela já não representa mais quem nós somos como sociedade. Outra questão.
em relação à LGBTfobia. Sim. Então, é crime. Só que não se criou o tipo penal. E qual seria vamos dizer assim, o movimento natural que deveria ter acontecido? Os nossos representantes que estão lá em Brasília legislarem, fazerem a função típica deles de criar uma lei dizendo que LGBTQIA+, fobia é crime, ponto. Não tem que dar jeitinho. Mas isso não aconteceu. Isso chegou também, de novo, ao Supremo Tribunal Federal. Qual foi a solução do Supremo Tribunal Federal? Veja, é um puxadinho? É. É o ideal? Não é. Longe disso. Mas foi dizer, olha, nós podemos enquadrar essas condutas enquanto essa lei não for criada na lei que trata dos crimes de discriminação racial. Não é o ideal. Porque, nossa, os elementos, assim, ainda que haja uma similaridade em alguns pontos, mas são completamente diferentes. Então, de fato, eu entendo a preocupação de pais, de amigos, às vezes de proteger, ou de se revoltar, ou de ir para a luta, ir para ruas, nesse sentido de que há muito para ser feito. Como é que pode o Brasil ser um país que mais mata pessoas LGBTQIA+? Como é que pode? Assim, não tem. Nós somos o país que acolhe, que abraça, do carnaval, do futebol. Assim. Então, nós temos um multiculturalismo dentro desse país, que é um continente, né, de tão gigante que ele é. Então, a gente também precisa ser gigante no acolhimento e na aceitação das diferenças. Porque não tem nenhuma raça pura dentro do Brasil. Verdade. Não tem. Somos frutos de toda uma miscigenação, né? E a própria descoberta do Léo nisso é muito bonita, né? Porque a gente vê que o Léo vai se descobrindo ali no filme, e assim, eu me identifiquei com ele, assim, porque... Tu lembra do teu primeiro beijo, Tandra? Verdade. Olha, o meu primeiro beijo foi um horror. Foi terrível, porque eu sabia nem o que eu tava fazendo, gente. O que é isso? Um jovem, não sei hoje qual a idade que a pessoa beija a própria vez, se é com 10, se é com 15, se é com 16, mas o meu primeiro beijo foi com 15. E assim, depois foi que eu vim saber que o pessoal praticava em laranja, não sei mais aonde, em garrafa de Guaraná, não sei o que. Eu falei, mesmo? Era isso? Nunca fiz prática nenhuma. Então eu não sabia o que eu tava fazendo. Sim. Essa que é a verdade. E eu não conseguia conversar isso com os meus pais. Então, geralmente, com quem você conversa esses assuntos? Sim. É com um amigo, no caso dele, com a Gi, né? Nem com ela ele podia conversar tudo, porque na hora que ele conversou, o que ela fez? Ela bloqueou. Ela se assustou, ela se afastou. E muitas pessoas LGBTQIA+, viveram e vivem isso todos os dias. De exclusão na sua família, de exclusão com seus amigos. Alguns até desistem de estudar por causa disso. Isso é um problema sério de evasão escolar, porque a pessoa não se sente aceita. Sendo que, o que ela é diferente das outras pessoas? Nada. Ela não é diferente em nada das outras pessoas. Mas é uma dificuldade, porque o mundo, hoje, tem muitas pessoas que querem que o mundo seja do jeito que elas são. Que as ideias sejam do jeito que elas pensam. E que todo mundo haja do jeito que elas pensam que as pessoas têm que agir. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Bom, as perguntas terminaram, né? Pode fazer mais. Se quiser pode pensar, fazer mais. Se quiser perguntar daqui de fora. Nós agradecemos muito, tá, Dr. Roger, pela sua participação, esclarecimento. Acho que foi uma verdadeira aula, né, de direitos humanos para nossa estreia. Não podia ser, né, mais, vamos dizer, agradável que dessa forma que a gente abordou. Convidamos todos vocês a estarem assistindo, né, esse filme. Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. É um filme brasileiro, lindo, premiado, e que é leve para a família toda assistir, né? E a gente realmente tem vários momentos que a gente se recorda da nossa adolescência, né? Desse momento de descoberta. Sim. E levanta duas pautas importantíssimas, né? Primeira pauta da questão da pessoa com deficiência. E a segunda pauta é essa questão, né, da descoberta, né, da sexualidade. E por que não das nossas escolhas, da nossa liberdade de escolha em relação a isso. Então, quero agradecer mais uma vez. Quero que o doutor deixe as suas redes sociais, né? Caso alguém queira seguir. Eu não sei se o senhor tem alguma rede, né, que possa... Eu tenho um Insta que é o Defensor Roger Moreira.
Perfeito. E também o meu pessoal, que é Roger Moreira 30, Mar, que é 39, né? Meu aniversário. Legal. Sou um ariano. E também vamos deixar o nosso, né? Nosso Instagram, do nosso projeto, que é direitocinema.fmf. Então, fiquem ligados, nos sigam e aguardem que nós teremos uma próxima gravação falando de outro filme que busca justamente relacionar, analisar à luz dos direitos humanos, né? Uma pauta importante para a nossa sociedade. Muito obrigada, doutor. Até a próxima, pessoal. Obrigado, o direito pode ser muito